Olá, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula para o nono ano. Hoje nós vamos falar sobre o destino dos negros após a abolição da escravidão, né? A última vez que a gente conversou falou sobre a proclamação da República, que a proclamação da República foi um trabalho das elites, né? Agrárias, militares, econômicas. Não houve a participação popular do povo, no caso, né? O povo assistiu bestializado à proclamação da República. E essa república até hoje serve muito aos interesses de uma elite econômica política, tá? Mas outra questão importante que a historiografia não trabalha bem é o que foi feito dos ex-escravos na história do Brasil, né? Não aparece em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhum filme, né? O que é que aconteceu com os escravos após a abolição? O destino dos negros após a abolição. É o que nós vamos falar sobre hoje. Porque no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, lá, a filha de Dom Pedro II, né, assinou essa lei que era um artigo só, poucas palavras, acabando com a abolição, mas não definiu nenhuma garantia, nenhuma indenização, nenhum caminho de prosperar ou tornar esse escravo um cidadão brasileiro pleno. Não deram nada, nenhuma indenização, não deram terra, não deram educação, assistência pública nenhuma, tá? Foram relegados ao abandono, no caso, tá? Muitos deles foram buscar moradia em regiões precárias e afastadas dos bairros centrais. Já havia, em volta das grandes cidades brasileiras, regiões chamadas quilombos, tanto que até hoje no Brasil tem comunidades quilombolas em todos os estados brasileiros têm comunidades quilombolas, com exceção do Distrito Federal, tá? Que eram locais para onde os negros fugiam, reagiam à escravidão. E muitos desses quilombos, na periferia das cidades brasileiras, se tornaram comunidades, favelas, né? De moradia precária para esses ex-escravos. Em 1904, no Rio de Janeiro e em outras cidades republicanas, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Recife, houveram várias reformas urbanas que expulsaram as populações pobres para, no caso do Rio de Janeiro, para os morros, né? Daí a origem das chamadas favelas. Eram pessoas abandonadas à própria sorte, sem integração social no trabalho assalariado, né? Nesse momento já começam a sofrer do racismo, da discriminação, não tinham assistência e garantia nenhuma para a transição para o trabalho assalariado, né? Eles foram extremamente espoliados, né? Foi extremamente cruel, né? A ação do Estado em relação a esses ex-escravos, tá? Quais foram as causas para a abolição da escravidão no Brasil? É importante lembrar que a escravidão no Brasil durou do século XVI ao século XIX, 388 anos de sistema escravagista no Brasil. A base da nossa riqueza material, cultural, religiosa é a presença do escravo negro africano nesse período todo da nossa história. 388, escravidão. E por que essa escravidão deixou de ser viável economicamente? Devido ao avanço do capitalismo no Brasil, né? Com a riqueza do café no Vale do Rio Paraíba do Sul, o Brasil se transforma. Chegam capitais estrangeiros, principalmente ingleses, na construção de ferrovias, de portos, tá? A urbanização das cidades, armazéns comerciais, né? Frotas de navios, que isso transforma a nossa economia. A nossa economia passa a ser mais capitalizada. Aí a economia capitalista, em grande parte, se faz a sua riqueza através da exploração do trabalho assalariado, que também é um consumidor de produtos, né? Com seu salário ele consome produtos. O trabalho escravo, o trabalho servil, se tornou anacrônico, antieconômico, né? Ineficiente, caro, obsoleto, né? Economicamente inviável. Com o fim do tráfico, a partir de 1850, é uma mão de obra que encarece muito, né? E é muito menos eficiente para o capitalista do que a mão de obra assalariada. É nessa época que surge, principalmente no parlamento do Império, a campanha abolicionista, né? Escritores, jornalistas, deputados começam a discutir o fim da escravidão no Brasil. Lembrando que os escravos
sempre reagiram à escravidão. Desde o primeiro dia em que ele era escravizado, ele reagia de diferentes maneiras, né? Reagia de forma violenta, de forma dissimulada, fugas, né? Formação de quilombos em regiões distantes do Brasil, né? Rebeliões. Então, durante toda a história da escravidão no Brasil, houve reação por parte dos escravos negros africanos, tá? Mas começa a ter um debate no parlamento, os chamados abolicionistas, né? Deputados abolicionistas, né? Que defendem o fim da escravidão. A escravidão perde legitimidade, né? E nesse momento, com o crescimento da economia cafeeira no Oeste Paulista, passa a se incentivar a mão de obra imigrante europeia, né? Portugueses, espanhóis, italianos vinham para as fazendas do Oeste Paulista trabalhar como mão de obra assalariada, né? E isso vai desenvolver de forma muito bem ordenada, capitalisticamente falando, né? A região do Oeste Paulista, tá? Então a abolição no parlamento passa a ser uma questão negociada entre o Estado e os fazendeiros, né? Vamos resolver isso aqui no parlamento para que não haja nenhuma alteração maior na economia brasileira. Não vamos alterar o regime do latifúndio, da grande propriedade brasileira, tá? Eles não queriam mexer nisso. Não queriam fazer a chamada reforma agrária, tá? Então, no parlamento era uma medida restrita à abolição, pura e simplesmente, sem dar nenhuma garantia para os ex-escravos. Então, sem reforma agrária, sem ampliação do mercado de trabalho, né, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, assistência social nenhuma para o ex-escravo, tá? Eles consideravam a escravidão nesse momento um obstáculo ao desenvolvimento econômico capitalista no Brasil, tá? A libertação teve algumas contradições. Primeiro, enquanto houve o fim da escravidão, né, havia um incentivo, uma abundância de mão de obra imigrante, como eu já falei, né? Portugueses, espanhóis, italianos vinham para trabalhar no Brasil, né, e suprir a necessidade de mão de obra, principalmente nas fazendas de café do Oeste Paulista. Ora, e os ex-escravos? O que é que foi feito deles? Para onde é que eles foram trabalhar? Não, eles se constituíram um exército industrial de reserva. O que é isso? No capitalismo, quanto mais mão de obra no mercado, quanto mais gente querendo trabalhar, menor é o salário do trabalhador, né? Então estava chegando milhares, milhões de imigrantes e ainda tinha essa quantidade enorme de ex-escravos. O que acontecia com o salário? Era muito baixo, embora grande parte dos empregos fossem para os imigrantes, tá? Então os ex-escravos se tornam descartáveis, não tinham força política. Eles não sabiam ler e escrever para serem cidadãos voltantes, né, no caso. Então era um cidadão de segunda, terceira categoria no Brasil, né? Não tinham força política, tá? No caso dos fazendeiros, lá os fazendeiros do Vale do Rio Paraíba do Sul queriam até uma indenização, mas não receberam essa indenização. Então eles perderam o valor de todos aqueles escravos que eles tinham, né? Então eles entraram em decadência, em colapso. O Estado não pagou indenização para eles. Os escravos também não receberam nenhuma indenização. Foram jogados à própria sorte. Mas aqueles fazendeiros de café do Oeste Paulista passaram a receber um subsídio do Estado. O que era o subsídio? O Estado brasileiro pagava a viagem dos imigrantes da Europa, de navio, até o Porto de Santos, né? A viagem e a manutenção dessas famílias, né? E do Porto de Santos iam de trem até o Oeste Paulista, onde iam trabalhar nas fazendas. Então os fazendeiros recebiam uma grande quantidade de mão de obra de imigrantes para trabalhar em suas fazendas e não gastavam nada. Só que o Estado gastou, era dividido, todo mundo pagava a conta, né? Era dividido com todos, tá? No parlamento da época também começa a aparecer uma ideologia que vinha da Europa, que era uma ideologia racista, elitista, né? Começa a ter o pensamento de que o Brasil, até então, a maior parte da população, e isso até hoje, é de origem africana, é afrodescendente, né? Lá no século XIX também era assim, tá? 60%, 70% da população do Brasil na época era de escravos, ex-escravos, libertos, mas afrodescendentes. Então, qual era a ideia dos parlamentares brancos, né?
a história do embranquecimento da população. Como é que seria feito isso? Com a chegada dos imigrantes europeus. Então, qual era a ideia dessa elite? Purificar a raça branca, né? A supremacia branca. Nesse momento vem o racismo e o elitismo acentuado na população brasileira, né? Nas elites brasileiras, tá? Essas teorias racistas vinham da Europa, né? Na Europa, era a época do imperialismo, os países da Europa estavam invadindo, dominando extensas regiões da África, da Ásia, tá? No sistema imperialista de produção, no caso, né? E eles criaram as teorias racialistas, eles criaram a hierarquia entre as raças. Eles diziam que a raça branca, a caucasiana, era superior em relação às demais. E por isso eles tinham que conquistar, dominar, impor a sua cultura, a sua religião sobre esses povos, né? Então foi uma época de muita violência, tá? Por parte dos países europeus. Então essas teorias racialistas chegaram ao Brasil também, tá? E os ex-escravos passam a sofrer todo esse pensamento racista, elitista, tá? Os ex-escravos passam a ser os indesejados da República, tá? Passam, além de serem ex-escravos, passam a ser discriminados pela cor, tornam-se população pobre, porque eles não tiveram acesso à terra, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a nenhuma assistência, né? E se tornam os deserdados da República até os dias de hoje, né? Você vê que nos índices aí do IBGE, a população mais pobre, mais frágil, deserdada do Brasil são pessoas afrodescendentes, né? Que não tiveram, naquela época do fim da escravidão, nenhuma possibilidade de se tornar cidadãos plenos, né? Hoje há uma perseguição enorme a jovens negros de periferia, né? Sofrem muita violência por parte da polícia, que é extremamente racista, né? O segmento mais pobre da população brasileira são as mulheres negras. Isso são dados do IBGE, tá, gente? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a mulher negra sofre duplo preconceito, né? O preconceito de raça e o preconceito de gênero, né? E essa desigualdade em relação aos afrodescendentes existe até hoje no Brasil.